E o nosso tema desse mês, como nós sempre fazemos aqui, é exatamente o tema que tem sido destacado, né? Algo bem contemporâneo, bem contextual, a realidade que nós estamos vivendo, né? E nós estamos chamando aqui de Em Casa, cuidando de quem você ama. Em casa, cuidando de quem você ama. Então vamos contextualizar a palavra aqui para esse momento, pensando em casa aqui na questão de viver em família, de estarmos em família. Lembrando que hoje também cearemos, né, logo no final, traremos à memória o sacrifício de Jesus. Então, creio que você já preparou o pão e suco de uva aí, para estarmos ceando no final dessa ministração. Pensar nesse tema que a gente está falando, gente, nessa campanha, fique em casa e cuide de quem você ama. Eu entendo, né, tudo que está sendo feito, mas eu queria trazer alguns dados para você, pensando em família. Fique em casa e cuide de quem você ama, joia. Mas eu vou te falar uma coisa, uma notícia ruim. O índice de divórcio está aumentando. Como assim, fique em casa e cuide de quem você ama, se o povo está divorciando ainda mais? Fique em casa e cuide de quem você ama. A violência doméstica, principalmente contra mulheres, está aumentando absurdamente. Como assim, então, fique em casa e cuide de quem você ama? É para cuidar, não é para destruir. A violência doméstica tem aumentado num tempo de crise, em tempo de pandemia, na hora de ajudar, na hora de socorrer, de fortalecer. Olha só o que tem acontecido com as famílias. Há pesquisas que dizem que a família é o quarto lugar mais perigoso para se viver. Não parece absurdo isso? E é um grande absurdo, porque está totalmente fora da realidade, do plano de Deus para as nossas vidas. Então, a família é a nossa primeira responsabilidade. Nós precisamos lembrar disso. E eu quero então conversar com você sobre a primeira família da Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 3, vamos ler a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3. Vou abrir aqui, que essa letra está muito pequena. Eu não trouxe os óculos. Gênesis 3, do versículo 1 ao 15. De forma expositiva, vamos ler a palavra de Deus e tirar as lições, entendê-la e aplicar na nossa vida nessa noite, amém? Diz assim a palavra de Deus: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém? Até aqui para a nossa meditação.
nessa noite, nessa porção, nesse texto da palavra de Deus. Amém. Então, algumas lições para nós aqui, gente, pensando no cuidado da família, em casa, cuidando de quem você ama. A primeira lição que eu quero trazer para nós, meditarmos nessa noite, nesse texto, é: cuide para não ignorar a existência do mal. Cuide para não ignorar a existência do mal. Um exemplo: existe ou não existe o vírus, o Covid, o coronavírus que está gerando a doença do Covid? Existe ou não existe? Você está vendo? Você não vê, não é verdade? Mas ele é real. Então, cá para nós, abre os teus olhos. O mal não é ausência do bem, coisa nenhuma. Não, não. Tem gente muito filósofo, né? O mal é apenas a ausência do bem. Não, 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 não. O mal é um ser, é um maligno, sim. Veja bem, versículo 1, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Algumas observações: Deus é o Criador, e tudo que Deus fez foi bom. A serpente era o mais astuto aqui de prudente, de sabedoria, sagaz. Foi Deus que criou. Sabe o que isso significa? O mal não é autoexistente, ele não é criador, ele é uma criatura em rebelião, uma criatura que se rebela contra o seu Criador. Onde existe mal, você pode ter certeza que há uma criatura, seja ela espiritual, angelical ou humana, uma criatura rebelde, que se rebela contra o seu Criador, porque Deus, o Criador, tudo que fez foi bom. Deus fez o amor, Deus fez o bom, Deus fez aquilo que é bom. E o que acontece? A criatura se rebela, isso é o mal. Cuide para não ignorar a existência do mal. Nesse texto aqui no início, o mal surge com a aparência de serpente. Agora veja bem, a serpente era um animal comum da convivência deles ali no jardim. Perceba, o mal não vem com chifre e rabo. A serpente era da convivência. O mal pode estar dentro de nossa casa. Por isso que a gente vê coisas ruins acontecendo dentro de casa, na família. É uma pessoa da convivência. Olha só as pesquisas sobre abusos, sobre pedofilia. São pessoas da convivência. A internet que temos dentro de casa, aberta para todos os lugares. O mal pode estar muito mais próximo. Então cuide para não ignorar a existência do mal. Isso é bíblico. O maligno é um ser criado, mas que se rebelou contra o seu Criador. Me permita dar algumas informações em outros textos bíblicos para comprovar para você a existência do mal e como ele tem atuado e aparecido. 2 Coríntios 11, 13 e 14 diz assim: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolo de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Aqui em Gênesis ele veio como serpente, mas ele pode vir até disfarçado como anjo de luz. O mal é real. Cuide para não ignorar os pensamentos, as ideias que vêm na sua cabeça, as propostas que vêm, porque pode ser exatamente o mal, o maligno que você tem ignorado. Outro texto para a gente entender a questão maligna, 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Opa, vou ficar só aqui, eu não quero explicar o texto, apenas trazer ilustração para a gente entender a existência do mal. Doutrinas de demônios. O mal vem também em forma de ensino, de religião. O ensino que você pode estar buscando pode ser inclusive um ensino demoníaco, um ensino maligno, que não é o ensino do Criador, a proposta de Deus para a sua vida. Você pode estar se gabando, mas eu tenho minha religião, eu estudo isso, estudo aquilo. O que você pode estar lendo pode ser um ensino de demônios, diz o texto bíblico, 1 Timóteo 4:1. Cuide-se para não ignorar a existência do mal, mais formas que o mal aparece. 2 Coríntios 4:4, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você acha que você está aí negando a Deus, fugindo de Deus por acaso? Tem alguém que está te ajudando muito.
A função maligna, o mal, aparece também ajudando o descrente. Quanto mais você endurece o teu coração, diz o texto, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Quanto mais você se endurece, mais você ganha um aliado, que está ajudando você a fugir de Deus e viver fora dos planos de Deus. O mal, ele aparece também atrapalhando o entendimento das pessoas, atrapalhando o coração das pessoas, para que elas não se rendam, para que elas não vivam com Deus. Cuide-se para não ignorar a existência do mal. Abra teu coração. Cuide da tua vida, cuide da tua família. E por último, 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vejam e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão. Agora ele aparece com a figura de Jesus. Como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E aqui se refere aos crentes, aqueles que já estão na fé. Sabe como é que o mal aparece? Ele está sempre tentando te derrubar, te tirar da fé. Cuide para não ignorar a existência do mal. Aquele pecado, aquele vício, aquele erro que você insiste, você está ganhando um grande aliado. Aquela briga da família, aquele comportamento que você sabe que está errado, quanto mais você insiste nisso, sabe o que acontece? Você está ganhando um aliado que vai te ajudar e as coisas irão sempre piorar. Amém ou não amém? Cuide para não ignorar a existência do mal. Amém.